Eu vou dividir esta apresentação em duas partes. Uma, com uma explicação que eu considero um bocadinho mais completa do fenómeno, falar da ideia, que é uma ideia de facto muito antiga, que tem pelo menos 1400 anos de existência, e depois falar das respostas. Até porque tem um bocadinho a ver com mais com o meu core business, como é que vamos responder a este fenómeno, o que é que podemos fazer. E, indiretamente, ao assunto, como todos sabem, após a vida de Maomé houve 4 califas. Eu não vou aqui contar a história do Islão, mas já ouviram falar dos bem guiados, califes, salaf, portanto, no fundo o salafismo é exatamente isto, tem a ver com os 4 primeiros califas e Maomé, e chegando ao 4º califa, portanto temos o Abu Bakr, depois temos o Omar, depois temos o Usman e depois finalmente temos o Ali. Com o Ali, que é o 4º califa, é que começam os problemas. Eu vou aqui abreviar muito, de um lado estão os partidários de Ali, do outro lado estão os partidários de Muawiya, como não se entende, há uma batalha, a batalha chama-se a Batalha de Siffin, 657. Esta batalha tem um resultado. E o resultado é um resultado incerto. Ao fim de 3 dias de batalha nunca mais se entendiam, então o melhor para abreviar e para não haver custos de vidas, vamos a uma arbitragem. E essa arbitragem foi feita, mais ou menos a vitória deu para os sunitas aceitaram a vitória, os xiitas aceitaram a vitória, mas houve um grupo que está ali, que nunca aceitou esta intervenção, que são os carigitas, os que saem. Estes carigitas diziam que as decisões graves só Deus pode tê-las, só Allah as podia tomar. E este grupo que sai é o primeiro grupo que nós podemos considerar fundamentalista, que faz logo as bases do carigismo, é uma base que depois vai levar a alguns grupos que vão seguir. Os azaraquitas que vão para Bassurá, os ibaditas que depois vão estar em Oman, e que vai ser o princípio de uma ideia radical, atenção que não é o grupo, que vai ser sempre o mesmo. Mas esta ideia fundamentalista que apenas interessa aquilo que foi feito por Maomé, aquilo que ele disse, o que está escrito no Alcorão, o que ele disse, os haditos, os hábitos na Suna e aquilo que ficou como uma tradição oral, a Sharia, esta imposição que vai até ao 4º califa é o que é para respeitar tudo o que for para além disso, não é permitida a teologia. Eu gostava de chamar a atenção disto. Não é permitida a interpretação e não é permitida haver eclésia, igreja para deliberar. É como se tivesse proibido a partir daqui qualquer evolução. Se compararem isto com outras igrejas do livro, como por exemplo a igreja judaica ou a igreja cristã, há teologia, há órgãos, há concílios. Mal ou bem nos extremismos que aconteceram ao longo da igreja, houve avanços ou recuos, conforme querem entender. Houve São Tomás de Aquino, houve Santo Agostinho, houve o Concílio Vaticano I, Vaticano II, houve os grandes encontros da igreja judaica, houve, e há medidas, há eclésia, há igreja que permite decidir. Tal como neste grupo que ali está, também existe uma grande diferença, que os sunitas não têm eclésia, não têm igreja para decidir, mas os xiitas têm. Portanto, esta pequena diferença também faz aquilo que eu queria aqui chamar a atenção. A ideia radical, salafista radical, fundamentalista, vai-se começar a desenvolver a partir daqui, e à medida que é um grupo mínimo, os carigitas não são quase nada, na imensa dimensão do Islão inicial, mas à medida que as ofensas aumentam contra esta grande região, mais vão subir os grupos radicais. E que ofensas são estas? São as cruzadas. São as mudanças das capitais e os ataques que são feitos relativamente àquilo que era a ordem local, mas são fundamentalmente, e por isso eu pus aqui estas ideias e também estes filmes, já agora, podem ver O Reino dos Céus, um filme muito bom que no fundo retrata bem qual é os efeitos das cruzadas, mas foi fundamentalmente a invasão mongola em 1258, com a destruição da cidade de Bagdá, que acabou com o extermínio de todos os sunitas que viviam naquela região, que vai lançar o grande brado. E que brado é este? Vão surgir os teólogos, que vão começar a escrever obra sobre esta visão fundamentalista desta interpretação do Islão. E quem são eles? Eu não estou aqui agora a fazer a lista toda. A primeira que aparece logo no século VIII chama-se Anbal, vai dar a Anbalismo. Anbalismo vai ser recuperado por primeiro senhor que aparece ali, que é o Tamiya. Ibn Tamiya vai ter a dizer os primeiros textos de visão fundamentalista, não interpretativa, literalista sobre aquilo que é Maomé, os 4 primeiros califas e um seguimento cego, quase que diria assim, sobre esta interpretação. Vai ser mais tarde retomado por Ibn Abd Wahhab, o Wahhabismo, que é o que depois vai dar as mãos a um regime político, que vai ser a Arábia Saudita mais tarde. Temos também aqui outro que tem a ver com a realidade da Irmandade Muçulmana, que é criada, aumentada, exponenciada ao longo do século XIX e XX, e que tem tudo a ver, cada vez que há movimentos maiores do Ocidente ou do Norte, contra a grande região onde vivem os países de religião islâmica. O que é que eu estou a falar?
Estou a falar de invasão de Napoleão no século XVIII, estou a falar depois dos tratados desiguais no final do século XIX, estou a falar, obviamente, da Primeira Guerra Mundial, à medida que as várias questões vão aumentando, cada vez que há uma invasão, cada vez que há uma manipulação, cada vez que acontece qualquer coisa no território chamado território sagrado, junto de Meca, de Medina, de Damasco, de Jerusalém, junto das cidades santas, aumentam o peso destes grupos que se inspiram em ideias muito parecidas com aquelas que eram os caragitas. Eu não estou a dizer que são os caragitas, mas a ideia radical volta a aparecer sempre, cada vez com mais importância. E esta medida das ofensas vão levar a uma alteração profunda, nomeadamente quando? Primeiro grande momento, o Tratado de Sykes-Picot, a Primeira Guerra Mundial. Foi há 100 anos, foi há muito pouco tempo. 1916, outro filme a ver, Lawrence da Arábia, não é? 1916 é assinado um tratado entre britânicos e ingleses que retalha a metro uma realidade geopolítica que nada tem a ver com as populações locais. No ano seguinte, o reconhecimento da existência do Estado palestiniano, israelita ou judaico naquela região. Declaração de Balfour. Tudo isto vai irritar e vai criar com que as irmandades muçulmanas, mais os grupos que se vão crescendo, vão criar duas teses. Uma, que estamos a ser ofendidos, outra, que há gente conivente. E, portanto, todos os líderes seculares que aparecem nestas regiões a partir do final da Primeira Guerra Mundial e essencialmente depois da Segunda Guerra Mundial vão ser fortemente atacados. Por isso é que vamos ver os assassinatos do Príncipe da Jordânia, vamos ver os assassinatos do Egito, etc. Porque vai começar a ser combatida esta visão secular. Para nós, vivemos num mundo ocidental em que Igreja e Estado é para ser separados, desde a nossa tradição pós-westfaliana. Aqui, ao contrário, Estado e religião são a mesma coisa. E quem afrontar contra estes princípios tem a contra a pureza do Islão, tem a contra a pureza do salafismo, e daí temos o problema que vai levando a uma dimensão. Que chegamos após 11 de setembro e mistura-se mais ou menos assim. Eu pus ali como ironia o artigo 5º da Jihad. O que é o artigo 5º? É uma brincadeira com a NATO. A NATO tem um artigo 5º que diz que um ataque contra um país é como se fosse um ataque contra todos. Invoca-se o artigo 5º na defesa do território nacional. Ora, o que vai dizer um destes teólogos na evolução passada, mesmo com música de fundo, é dizer o seguinte, que um ataque a um muçulmano num lugar é como se fosse um ataque contra todos. Ou seja, o princípio da UMA, a comunidade dos crentes que se deve unir, o Pan-Califado Islâmico, a grande união, que vai desde o Al-Andalus, onde nós aqui estamos, até aos confins da Indonésia, já no cinturão islâmico alargado, como fala o general Loureiro Santos. Esta ideia de uma comunidade dos crentes, um muçulmano igual a todos, quando se ofende um, ofendem-se todos, que começa a dar razão.